Se quiseres, podes fazê-lo, os pontos ainda estão lá. No vídeo de hoje, vamos revelar 25 cirurgias plásticas de celebridades que correram terrivelmente mal, procedimentos desenhados para realçar a beleza, mas que acabaram num verdadeiro desastre absoluto e irreversível. Desde transformações chocantes até experiências de quase morte, estes são os momentos em que a fama, a fortuna e a busca incessante pela perfeição tiveram um preço devastador. Não desvies o olhar nem por um segundo, vais ficar surpreendido com o primeiro nome da nossa lista. Donatella Versace. A inconfundível Donatella Versace. Herdeira do império da moda e símbolo da elegância italiana nos anos 90, ela não só assumiu as rédeas criativas após a trágica morte do seu irmão Gianni, como também iniciou uma transformação física que deixaria o mundo inteiro de boca aberta. Com o passar do tempo, o seu rosto mudou de uma forma verdadeiramente drástica. As rinoplastias afinaram o seu nariz até um nível quase cirúrgico, enquanto múltiplos liftings faciais esticaram a sua pele ao ponto de parecer feita de cera. Os seus lábios, que antes eram discretos, adquiriram um volume completamente antinatural. Graças aos aumentos e às suas maçãs do rosto, cresceram desproporcionadamente, presumivelmente devido a preenchimentos ou implantes exagerados. A imagem que a Donatella projeta hoje dista muito daquela beleza clássica que representou outrora. Em vez de elegância, muitos veem apenas excesso. Em vez de estilo, veem um aviso sério. A sua transformação não só a tornou quase irreconhecível, como também a converteu num símbolo persistente dos perigos da cirurgia estética sem qualquer travão. É uma figura poderosa, sim, mas também um espelho desconfortável do preço elevado que às vezes se paga por tentar desafiar o tempo. Melanie Griffith. Melanie Griffith, a icônica atriz que conquistou Hollywood com o seu papel em Uma Mulher de Sucesso, passou de ser admirada pela sua beleza natural a tornar-se um exemplo trágico dos excessos do bisturi. Ao longo dos anos, submeteu-se a múltiplos procedimentos estéticos, liftings faciais, preenchimentos dérmicos e tratamentos de botox que transformaram por completo o seu rosto. As suas maçãs do rosto, antes suaves e definidas, tornaram-se artificialmente proeminentes. A sua testa quase imóvel pelo excesso de botox limitou a sua capacidade de expressão, deixando uma aparência rígida e distante. As críticas não tardaram a chegar, e os meios de comunicação fizeram da sua transformação um espetáculo constante e cruel. O mais impactante é que a própria Melanie admitiu ter se arrependido de algumas das suas decisões, reconhecendo que tinha perdido a sua essência frente ao espelho. Hoje, embora tenha aprendido a aceitar a sua imagem atual, a sua história fica como uma recordação amarga. Nem o talento, nem o dinheiro, nem a fama são suficientes para escapar às consequências de uma beleza forçada. Carol Bryan. Carol Bryan não era uma celebridade de Hollywood, mas a sua história ressoou em todo o mundo como um aviso arrepiante. Em 2009, aos 47 anos, ao tentar revitalizar o rosto com uns simples preenchimentos estéticos, acabou presa num pesadelo médico. Um profissional injetou-lhe erradamente 2 tipos de preenchimento, incluindo silicone diretamente na testa e nas bochechas. O que se seguiu foi uma deformação progressiva e devastadora. O seu rosto começou a inchar sem qualquer controle. A sua testa colapsou sobre os olhos e chegou ao ponto de perder parte da visão. Isolada durante anos, a Carol caiu numa depressão profunda. Não conseguia ver-se ao espelho, não conseguia sair sem se esconder. Finalmente, submeteu-se a uma cirurgia de reconstrução de 17 horas que conseguiu reparar parte do dano, embora nunca tenha recuperado a visão num dos olhos. Hoje a sua história comove e alerta. A Carol dedica a sua vida a avisar sobre os perigos dos procedimentos cosméticos mal regulados. Porque o que lhe aconteceu não foi um simples erro estético, foi uma tragédia evitável com consequências para toda a vida. Jocelyn Wildenstein. Apelidada pelos meios de comunicação como a Mulher Gato, Jocelyn Wildenstein
levou a cirurgia estética a um nível que poucos se atrevem sequer a imaginar. A sua obsessão com os felinos exóticos e com a vontade de manter a atenção do seu marido milionário empurrou-a a gastar milhões de dólares para transformar o seu rosto literalmente. Blefaroplastias, implantes nas maçãs do rosto, estiramentos faciais e múltiplos preenchimentos deram à sua cara uma forma exageradamente angulosa e uns olhos alongados para cima na tentativa de emular os grandes felinos que tanto admirava. Embora ela tenha negado ter abusado da cirurgia, a sua aparência conta uma história bem diferente. Ao longo dos anos, converteu-se numa figura icônica do excesso cirúrgico. Aos 84 anos, continua a ser conhecida tanto pelo seu estilo de vida luxuoso, como pelo seu rosto irreconhecível. O caso deles, longe de ser apenas uma excentricidade passageira, expõe uma verdade bastante incômoda sobre o momento em que a obsessão pela mudança se transforma numa adição perigosa. Nem mesmo a maior fortuna do mundo consegue evitar o desastre quando as coisas correm mal. O Igor e o Grishka Bogdanov eram cientistas, celebridades televisivas e figuras absolutamente fascinantes da cultura francesa. Mas o Igor e o Grishka Bogdanov não chamavam a atenção apenas pelas suas teorias sobre o universo, mas sim pelos seus rostos que pareciam cada vez mais extraterrestres. Desde os anos 90, estes gêmeos iniciaram uma transformação estética radical. Uma transformação que acabou por deixar o mundo inteiro completamente perplexo. Embora tenham sempre negado ter feito cirurgias, as suas maçãs do rosto exageradamente salientes, os queixos alongados e os lábios visivelmente mais cheios contavam uma história muito diferente. A pele esticada até ao surreal deu-lhes uma aparência quase caricatural, provocando manchetes, memes e teorias por toda a internet. A imprensa não tardou a apelidá-los de alienígenas franceses, mas, em vez de se esconderem, eles assumiram isso com humor e continuaram a aparecer na televisão, quase como personagens saídas de um filme de ficção científica. A imagem deles acabou por se converter numa advertência bastante peculiar. Quando a estética perde o controle e a negação substitui a autocrítica, o resultado pode ser tão fascinante quanto inquietante. Raji Narini Singh. O que a Raji Narini Singh procurava era simples um retoque econômico que realçasse as suas feições de forma natural. Mas no ano de 2005, o seu desejo de beleza levou-a a um beco sem saída. Ela recorreu literalmente a um falso médico que lhe prometeu resultados rápidos e baratos. Em vez de produtos aprovados, injetaram-lhe uma mistura tóxica de cimento vedante de pneus e óleo mineral diretamente no rosto. O resultado foi devastador: nódulos, deformações severas e uma dor física e emocional absolutamente insuportável. A sua pele começou a endurecer, a cara perdeu a forma e a sua autoestima ficou completamente de rastos. Envergonhada e aterrorizada, a Raji passou anos escondida do mundo. Só quando apareceu no programa Botched é que a sua história veio a público. Lá, uma equipa de cirurgiões conseguiu melhorar parcialmente a sua aparência, embora as substâncias nocivas continuem alojadas no seu corpo. Hoje, a Raji é uma ativista incansável que alerta toda a gente sobre os horrores dos tratamentos clandestinos. O seu rosto, marcado pela negligência, converteu-se num símbolo de uma verdade dolorosa. O barato em cirurgia estética pode acabar por custar-te a própria vida. Anastasia Pokreshchuk. Num mundo onde os padrões de beleza mudam constantemente, a Anastasia Pokreshchuk decidiu não os seguir, mas sim reinventá-los. Esta influenciadora ucraniana não só desafiou as normas, como as quebrou por completo com uma transformação que deixou o mundo sem palavras. Tudo começou com pequenos retoques, mas depressa se transformou numa obsessão que a levou a injetar preenchimentos vezes sem conta, especialmente nas maçãs do rosto. O resultado são umas maçãs do rosto tão proeminentes que parecem esculpidas por um artista surrealista, criando contornos impossíveis de ignorar. Além das maçãs do rosto, a Anastasia também aplicou preenchimentos nos lábios, no queixo e na mandíbula, configurando um rosto angular e extremo,
que para muitos roça o grotesco. Mas ela vê as coisas de outra forma. Afirma sentir-se mais segura, poderosa e glamourosa do que nunca. Enquanto o público debate se a sua aparência é uma declaração de empoderamento ou um pedido de ajuda, Anastasia mantém-se firme porque, para ela, a beleza não se trata de agradar aos outros, mas sim de criar a sua própria versão sem pedir desculpa a ninguém. Mickey Rourke. Nos anos 80, o Mickey Rourke era sinônimo de um charme rude e de um carisma inigualável. Mas a estrela de 9 semanas e meia e coração de anjo tomou um desvio totalmente inesperado, quando trocou o cinema pelo boxe profissional e o seu rosto começou a pagar um preço bem alto. Depois de sofrer múltiplas lesões no ringue, o Rourke recorreu à cirurgia reconstrutiva para tentar reparar os danos. No entanto, o que deveriam ser apenas ajustes médicos acabaram por se transformar num desfile de procedimentos mal executados. 5 operações ao nariz, implantes faciais e preenchimentos que deformaram completamente a sua estrutura original. O seu rosto, antes afilado e expressivo, passou a ser arredondado, inchado e rígido, como se ele estivesse preso atrás de uma máscara de carne. O ator não o nega. Em entrevistas, confessou ter se arrependido profundamente, afirmando até que escolheu o cirurgião errado. Ainda assim, o seu talento conseguiu ressurgir com força no filme O Wrestler, onde a crueza da sua aparência potenciou uma atuação verdadeiramente desgarradora. Hoje, o Mickey Rourke é recordado tanto pelo que foi, como pelo que o seu rosto chegou a representar a linha tênue entre a reconstrução necessária e o desastre irreversível. Comenta com o número 1 se sentes pena do estado do rosto do Mickey Rourke. Courteney Cox. Courteney Cox, a inesquecível Monica Geller da série Friends, foi sempre admirada pela sua frescura natural e por aquela beleza intemporal. Mas a pressão implacável e esmagadora de Hollywood para se manter eternamente jovem acabou por arrastá-la para um caminho perigoso que alterou não só o seu rosto, mas também a própria forma como ela se via a si mesma. O que começou apenas como uns pequenos retoques súbitos, com botox e preenchimentos dérmicos depressa, se transformou numa mudança drástica que os fãs notaram logo com muita preocupação. As suas maçãs do rosto começaram a ficar demasiado salientes, a testa completamente rígida e a sua expressão tornou-se cada vez mais artificial e estranha. Num momento de total honestidade, a Courteney confessou que chegou a um ponto crítico em que já nem se conseguia reconhecer quando se olhava ao espelho. Em 2017, ela tomou uma decisão muito corajosa: dissolver todos os preenchimentos e voltar a ter o seu rosto verdadeiro e natural. Desde essa altura, ela tem falado abertamente e sem rodeios sobre os perigos reais dessa obsessão doentia com a juventude eterna, encorajando outras mulheres a aceitarem o envelhecimento com dignidade e sem qualquer tipo de vergonha na cara. A história dela não é apenas um aviso estético, é uma reflexão poderosa sobre identidade, pressão social e a coragem de saber dizer basta antes que seja tarde demais. Katie Price. Katie Price, a ex-modelo britânica, que noutros tempos foi admirada pela sua beleza natural, passou de estrela de capas de revista a um verdadeiro aviso vivo para toda a gente. Com mais de uma dúzia de cirurgias no seu historial, a transformação foi tão extrema que hoje ela parece uma versão completamente distorcida de si mesma. O seu 6º lifting facial foi, sem dúvida nenhuma, o ponto de ruptura final. A pele ficou tão esticada que lhe deixou uma expressão congelada e antinatural, como se ela estivesse a usar uma máscara de látex permanente. A isto juntam-se os preenchimentos nas maçãs do rosto, nos lábios e na mandíbula que acabaram por deformar totalmente as suas proporções originais. As críticas chovem de todos os lados, mas a Katie nem sequer pestaneja ou se importa com isso. Ela compara os procedimentos à manutenção de um carro. Se algo se estraga, arranja-se, disse ela, e garante que vai continuar a operar-se até atingir o seu ideal de perfeição. Mas aquilo que muitos veem não é perfeição nenhuma, é sim um aviso arrepiante e assustador.
Quando a cirurgia se transforma num vício, já não há espelho nenhum que nos devolva a verdade. Resta apenas um rosto cada vez mais irreconhecível e cada vez menos humano. Priscilla Presley. Priscilla Presley, a mulher que outrora encarnou a beleza clássica de Hollywood e foi o eterno amor do Elvis, acabou por ser mais uma vítima do lado negro da vaidade. Em 2003, tomou uma decisão que mudaria o seu rosto e a sua vida, confiou num médico sem licença que lhe injetou silicone industrial na cara. O resultado foi absolutamente grotesco e chocante. Ficaram inchaços duros, paralisia muscular, cicatrizes visíveis e uma pele com um brilho plástico que lhe roubou toda a naturalidade que tinha. O seu rosto, antes suave e elegante, passou a parecer uma máscara tensa e deformada, incapaz de expressar qualquer emoção. Embora ela tenha tentado reverter o dano com cirurgias corretivas, em 2008 a transformação foi irreversível. Os seus lábios inchados e as maçãs do rosto inflamadas tornaram-se o símbolo de um erro brutal e imperdoável. A Priscilla continua a ser uma figura pública, mas a sua aparência já não transmite aquele glamour de lenda. Transmite antes um aviso, fala dos horrores que podem acontecer quando uma agulha mal usada se converte numa sentença, porque nem a fama, nem o amor, nem a nostalgia justificam perder-se a si mesma em frente ao espelho. Sharon Osbourne. A Sharon Osbourne sempre foi franca e sem filtros, e nunca teve problemas em admitir as suas muitas visitas ao cirurgião. Mas, em 2021, a obsessão por se manter fresca cruzou uma linha perigosa. Um lifting facial de mais de 5 horas deixou-lhe a cara tão esticada e deformada que nem ela conseguiu evitar comparar-se ao próprio Quasimodo. A cirurgia provocou-lhe uma assimetria brutal, com um olho mais baixo que o outro, uma mandíbula tensa até ao grotesco e uma dor física horrível que demorou meses a desaparecer. O rosto dela, longe de a rejuvenescer, transformou-se numa caricatura cruel daquilo que ela foi noutros tempos. Embora ela se tenha submetido a uma operação de correção, o dano emocional já estava feito. Foi nessa altura que a Sharon tomou uma decisão radical: nunca mais se submeter a uma cirurgia estética. Acabou-se, disse ela. Isto foi um verdadeiro pesadelo. O caso dela é o exemplo perfeito de como a busca pela perfeição não só pode falhar, como pode acabar por deformar a tua própria essência. Porque às vezes o mais assustador não é envelhecer, mas sim aquilo que estás disposto a fazer para evitar isso. Carrot Top. Scott Thompson, mais conhecido como Carrot Top, sempre foi uma figura excêntrica, com aquele cabelo vermelho vivo, músculos marcados e humor absurdo. Mas com o tempo, a sua transformação física tornou-o quase irreconhecível. E não foi propriamente pelas gargalhadas. Embora ele negue a pés juntos ter passado pelo cirurgião, o rosto dele conta uma história muito diferente. Bochechas inchadas, sobrancelhas anormalmente arqueadas e uma pele tão esticada que brilha como se fosse plástico. Tudo isto aponta para uma combinação excessiva de preenchimentos de botox e prováveis liftings faciais. Aquilo que outrora foi um rosto cheio de expressão, agora assemelha-se a uma máscara rígida que simplesmente não se move. Os rumores são constantes e implacáveis, e o público já nem sabe se deve olhar para o espetáculo dele ou fixar-se apenas na sua cara. Ele encara a situação com algum humor, mas a realidade subjacente não tem tanta graça, porque por trás de toda a maquilhagem e dos músculos existe uma verdade bastante desconfortável. Até mesmo os comediantes mais experientes podem acabar por cair na armadilha traiçoeira da própria imagem. E quando o próprio rosto se transforma na piada, a questão deixa de ser o que ele fez, mas sim o que restou dele. Pete Burns. Pete Burns, a voz absolutamente inconfundível por trás do grande êxito You Spin Me Round, passou de uma estrela da pop andrógina e provocadora a converter-se numa figura trágica marcada pelo excesso cirúrgico. A sua obsessão desmedida por modificar a imagem levou-o a uma espiral imparável de intervenções, somando mais de 300 procedimentos ao longo da sua vida.
Tudo começou com uma simples rinoplastia para corrigir um nariz partido, mas aquilo foi apenas o início de tudo. 4 cirurgias nasais somadas a implantes nas maçãs do rosto, aumento dos lábios e injeções constantes acabaram por desfigurar completamente a sua face. Num momento particularmente crítico, uma complicação grave nos lábios obrigou-o a ser levado para o bloco operatório de emergência. Pitt admitiu que o seu vício na cirurgia era uma forma de expressar a sua identidade, mas também reconheceu que muitos desses procedimentos foram desnecessários e perigosos. A sua imagem pública passou do transgressor para o alarmante. Faleceu em 2016, deixando um legado musical potente, mas também um aviso arrepiante sobre quando o corpo se torna uma tela de inseguranças. A arte pode acabar por se transformar numa verdadeira tragédia, tanto física como emocional. Joan Rivers não só quebrou barreiras na comédia, como também o fez literalmente com o seu próprio rosto. Ao longo da sua vida, a lendária apresentadora submeteu-se a uma verdadeira avalanche de cirurgias, incluindo liftings faciais, rinoplastias, botox, injeções variadas e lipoaspirações. A lista era quase tão extensa como a sua carreira. O seu rosto nos últimos anos já não mostrava sinais de idade, mas também já não mostrava humanidade. Estava congelada, tensa, reconfigurada, uma e outra vez, como se fosse uma escultura num processo constante. E o mais surpreendente é que a Joan jamais o negou. Converteu isso em parte da sua rotina, gozou consigo mesma e autoproclamou-se o cartaz humano da cirurgia plástica. Embora muitos a tenham criticado por se exceder, ela assumiu tudo com humor e sem quaisquer complexos. Mas por trás das gargalhadas escondia-se uma verdade crua, o medo terrível de desaparecer. Morreu em 2014, após uma complicação médica, deixando um legado de humor ácido e coragem em palco, mas também um aviso permanente sobre até onde se pode levar a transformação, antes que não reste nada do original. Janice Dickinson, a autoproclamada primeira supermodelo do mundo. Foi um dos rostos mais cobiçados das passereles nos anos 70 e 80, mas a sua luta contra a passagem do tempo levou-a por um caminho onde a beleza já não brilha, mas é forçada. Tudo começou com um aumento mamário na casa dos 30 anos, mas depressa chegaram os liftings faciais, as lipoaspirações e o botox, preenchimentos implantes nas maçãs do rosto e muito mais. O seu rosto, que antes era naturalmente anguloso e magnético, converteu-se numa superfície rígida, inchada e carente de expressão. Apesar de todos os avisos, Janice não parou, e as consequências não foram apenas físicas. Em 2013, acabou por declarar falência em parte devido às dívidas acumuladas pelos tratamentos cosméticos. Ainda assim, nunca escondeu nada. Fala da sua transformação com total franqueza e sem remorsos. Para alguns, é um exemplo de coragem, para outros, uma amostra desgarradora do que acontece quando a eterna juventude se torna uma obsessão que nem a fama, nem o dinheiro conseguem saciar. Simon Cowell, conhecido pelo seu olhar crítico e pela sua língua afiada em programas como American Idol e The X Factor, costumava projetar uma imagem de autoridade, elegância e perfeição, mas a sua luta contra o envelhecimento levou-o para um terreno que nem ele conseguiu controlar. Começou com botox, na tentativa de suavizar as linhas do tempo, mas depressa vieram os liftings faciais que esticaram a sua pele ao ponto de o deixar com uma expressão fixa, quase caricatural. As suas maçãs do rosto elevadas artificialmente à testa imóvel e um sorriso perpétuo alarmaram até o seu círculo mais próximo. O seu filho pequeno, com uma honestidade brutal típica das crianças, chegou a dizer-lhe que ele parecia outra pessoa. Simon, para surpresa de muitos, admitiu-o publicamente tinha ido longe demais. Reconheceu o erro, abandonou os preenchimentos e adotou uma aparência mais natural. A história dele é a de um homem incrivelmente poderoso, que se achou imune ao espelho, mas acabou por ser vítima do mesmo julgamento implacável que costumava lançar do seu painel.
Porque no final de contas, até mesmo os juízes podem e serão julgados pelas suas próprias decisões controversas. Heidi Montag. No ano de 2010, a Heidi Montag, a famosa estrela do reality show The Hills, fez algo que nem os mais obcecados com a cirurgia estética se atrevem sequer a imaginar nos seus sonhos mais loucos. Ela submeteu-se a 10 procedimentos cirúrgicos em menos de 24 horas. Sim, ouviram bem 10. Num único dia, transformou-se da típica rapariga da porta ao lado numa boneca de plástico viva. A lista de intervenções incluiu implantes nas maçãs do rosto, um lifting de sobrancelhas, redução do queixo, uma segunda rinoplastia, aumento de lábios e muito mais. O seu rosto, agora completamente reestruturado, perdeu qualquer vestígio de naturalidade que pudesse ter existido. Aquilo que deveria ser o visual perfeito converteu-se para muitos numa distorção monstruosa e assustadora da beleza. A Heidi defendeu a sua decisão alegando perseguir um ideal de perfeição, mas mais tarde confessou os terríveis efeitos secundários: dor física, insegurança emocional e a pressão esmagadora de viver num corpo que já não sentia como seu. A sua história serve como um aviso brutal e severo para todos nós. Quando a perfeição se torna uma urgência e os bisturis substituem a autoestima, o corpo deixa de ser um templo sagrado e passa a ser um perigoso laboratório de riscos. Amanda Lepore. A Amanda Lepore nunca quis parecer-se com mais ninguém. Ela desejava ser uma fantasia viva, uma boneca de carne e osso, saída de um sonho ou de um pesadelo de glamour sem limites. E para conseguir atingir isso, transformou o seu próprio corpo numa verdadeira obra de arte cirúrgica. Desde muito jovem, a Amanda submeteu-se a uma cirurgia de reatribuição de gênero, seguida de rinoplastias, aumentos de lábios, implantes nas maçãs do rosto, liftings de sobrancelhas e preenchimentos sem fim. Mas o mais chocante de tudo foi a sua decisão de remover cirurgicamente as costelas inferiores para reduzir a cintura, uma prática tão polêmica quanto perigosa. A sua figura, com proporções impossíveis, lábios hipervolumosos e uma pele tensa e brilhante, desafia toda e qualquer lógica médica. Muitos veem-na como um símbolo de excesso, enquanto outros a consideram uma obra viva de liberdade estética absoluta. A Amanda não se esconde, nem tenta justificar-se perante ninguém. Afirma com orgulho ter o corpo mais caro do mundo e apresenta-se como um emblema de identidade, transformação e transgressão pura. Sua imagem divide opiniões, mas nunca passa despercebida, porque nela a beleza não se mede pela naturalidade, mas sim pelo impacto visual. Lara Flynn Boyle. Nos anos 90, a Lara Flynn Boyle encarnava o mistério, a elegância e a beleza enigmática da série Twin Peaks. Mas o tempo e Hollywood não perdoam, e ela decidiu enfrentar isso com seringas e bisturis até se tornar numa sombra esticada daquilo que outrora foi. Tudo começou com retoques subtis, um pouco de botox aqui, um preenchimento ali. Mas com o passar dos anos, o seu rosto foi perdendo progressivamente a naturalidade. Os seus lábios, antes finos e expressivos, tornaram-se inchados e tensos. As maçãs do rosto elevaram-se mais do que o necessário, dando-lhe um aspecto inflado e desproporcionado. A simetria facial desvaneceu-se e a sua expressão tão vital numa atriz ficou quase paralisada. A Lara nunca falou publicamente sobre as suas intervenções, mas o seu silêncio não impediu que o público notasse as mudanças drásticas. As imagens falavam por si mesmas, ela já não era a estrela que todos recordavam com carinho. Hoje a sua história ressoa como uma advertência muda. Por vezes, a tentativa desesperada de deter o tempo acaba por acelerar o desaparecimento de nós mesmos. Meg Ryan. A Meg Ryan era o rosto inconfundível das comédias. Românticas, a eterna rapariga encantadora que fazia suspirar toda uma geração. O seu sorriso espontâneo, a sua frescura e essa faísca inconfundível converteram-na na namoradinha da América. Mas, com o tempo, essa imagem desvaneceu-se. E não foi pela idade, mas sim pela cirurgia.
Na tentativa de manter a juventude, a Meg recorreu a injeções, preenchimentos faciais e procedimentos que transformaram por completo a sua aparência. Os seus lábios antissúptes tornaram-se notavelmente maiores e exagerados. As suas bochechas, agora inchadas e rígidas, alteraram a harmonia natural do seu rosto. O botox na testa e nos olhos eliminou não apenas as rugas, mas também grande parte da sua expressividade característica. Embora nunca tenha falado abertamente sobre as cirurgias, os fãs notaram tudo e lamentaram profundamente porque já não era a Meg que ria, chorava e nos apaixonava no ecrã. Era alguém diferente, com um rosto que parecia congelado numa versão distante e estranha de si mesma. A sua história é talvez a mais triste de todas, não pelo escândalo em si, mas pela perda silenciosa de uma identidade que conquistou milhões e que, ao tentar preservar, acabou por desaparecer. Lil' Kim. A Lil' Kim não só quebrou esquemas na música, como também na sua imagem pessoal. No hip-hop, ela tornou-se um símbolo de poder feminino e de um estilo provocador e único. A sua transformação física foi tão radical e extrema que, sinceramente, muita gente ainda tem dificuldade em reconhecê-la. Tudo isto começou após uma experiência verdadeiramente traumática de violência doméstica que lhe partiu o nariz e a obrigou a submeter-se a várias cirurgias reconstrutivas urgentes. Mas aquilo que começou por ser uma necessidade médica transformou-se numa cadeia interminável de procedimentos estéticos, incluindo um refinamento nasal extremo, enchimentos nos lábios e maçãs do rosto e tratamentos de pele que ainda hoje geram uma enorme polêmica. O seu rosto foi perdendo progressivamente os seus traços originais, a expressividade e a naturalidade, até se tornarem algo praticamente irreconhecível aos olhos do público. As críticas choveram de todos os lados, desde os meios de comunicação aos fãs e até colegas de profissão. Mas a Lil' Kim respondeu sempre com uma frieza impressionante, negando certas intervenções e defendendo com unhas e dentes o seu direito absoluto de decidir o que fazer com o seu próprio corpo. No entanto, a mudança é algo que ninguém pode negar, pois está à vista de todos. A mulher que outrora nos deslumbrou com uma força crua e uma beleza singular, reflete agora algo muito mais triste, mostrando como a dor, a pressão e a obsessão conseguem moldar e deformar até as vozes mais poderosas da indústria. Courteney Cox. Courteney Cox, a inesquecível Monica Geller, da série Friends, foi sempre admirada pela sua frescura natural e beleza intemporal. Mas a pressão implacável de Hollywood para se manter eternamente jovem acabou por levá-la por um caminho perigoso, que alterou não só o seu rosto, mas também a própria percepção que tinha de si mesma. O que começou apenas como uns retoques súbitos com botox e preenchimentos dérmicos depressa se transformou numa mudança drástica que os fãs notaram com bastante preocupação. As suas maçãs do rosto começaram a parecer demasiado proeminentes, a testa ficou rígida e a sua expressão tornou-se cada vez mais artificial e plástica. Num momento de total honestidade, a Courteney confessou que chegou a um ponto crítico, em que já não se conseguia reconhecer ao olhar-se ao espelho. Em 2017, tomou uma decisão corajosa, dissolver todos os preenchimentos e voltar a abraçar o seu rosto real e autêntico. Desde então tem falado abertamente sobre os perigos reais da obsessão com a juventude eterna, encorajando outras mulheres a aceitarem o processo de envelhecimento com dignidade e sem qualquer tipo de vergonha. A sua história não é apenas um aviso estético, é uma reflexão poderosa sobre identidade e pressão social e a coragem necessária para dizer basta antes que seja tarde demais. Katie Price. Katie Price, a ex-modelo britânica que no seu auge foi admirada pela sua beleza natural, passou de estrela de capas de revista a uma autêntica advertência viva. Com mais de uma dúzia de cirurgias no seu historial, a sua transformação foi tão extrema que hoje ela parece apenas uma versão distorcida daquilo que era. O seu sexto lifting facial foi sem dúvida o ponto de ruptura definitivo.
A pele ficou tão esticada que lhe deixou uma expressão congelada e antinatural, quase como se estivesse a usar uma máscara de látex permanente. A isto somam-se os enchimentos nas maçãs do rosto, nos lábios e na mandíbula que acabaram por deformar completamente as suas proporções originais. As críticas chovem de todas as direções, mas a Kate parece não se importar minimamente. Ela chega mesmo a comparar os seus procedimentos cirúrgicos com a manutenção habitual de um carro. Se algo se estraga, arranja-se, disse ela, garantindo que continuará a operar-se até atingir o seu ideal de perfeição. Mas o que muitos veem não é perfeição, é uma advertência arrepiante. Quando a cirurgia se converte numa adição, já não existe nenhum espelho capaz de devolver a verdade. Resta apenas um rosto cada vez mais irreconhecível e cada vez menos humano. Priscilla Presley. Priscilla Presley, a mulher que outrora encarnou a beleza clássica de Hollywood e foi o eterno amor de Elvis, acabou por ser mais uma vítima do lado negro da vaidade. Em 2003, tomou uma decisão que mudaria o seu rosto e a sua vida confiou num médico sem licença que lhe injetou silicone industrial na cara. O resultado foi, infelizmente, absolutamente grotesco. Ficaram-lhe inchaços duros, paralisia muscular, cicatrizes visíveis e uma pele com um brilho plástico que lhe roubou toda a naturalidade. Seu rosto, antes suave e elegante, passou a parecer uma máscara tensa e deformada, incapaz de expressar qualquer emoção genuína. Obrigado por nos acompanharem nesta análise sobre o preço elevado de perseguir a perfeição. Se esta série te impressionou, subscreve o canal, partilha a tua opinião nos comentários e conta-nos qual destas transformações te surpreendeu mais. Vemo-nos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes que não vais conseguir deixar de ver.